Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, 25 de janeiro, nós celebramos a conversão de São Paulo. O calendário litúrgico une numa solenidade os apóstolos Pedro e Paulo no dia 29 de junho, mas a luz de Pedro, como vigário de Cristo, príncipe dos apóstolos, sombreia um pouco a figura gigantesca de Paulo, que teve um papel tão decisivo na história da igreja primitiva. Deus é verdadeiramente admirável em suas obras, e quem poderá perscrutar os seus caminhos? Seus caminhos são de misericórdia e de amor. Convida pobres pastores a serem os primeiros visitantes de Jesus, fala aos reis magos por meio de uma estrela e os conduz ao presépio. Elege pobres pescadores para serem colunas e fundamentos de sua igreja. Transforma o acirrado perseguidor, que era Paulo, no maior apóstolo de todos os tempos. Bem merece este acontecimento ser relembrado na liturgia. Paulo, cujo nome era Saulo, nasceu em Tarso, na Cilícia, região da Turquia, onde naquele tempo havia uma colônia de judeus. Ele próprio se dizia da tribo de Benjamim e, ao mesmo tempo, desfrutava do título honoroso de cidadão romano. Pertencia à seita dos fariseus, que era os mais fiéis a tradições judaicas. Possuía talentos extraordinários, dons e nobres sentimentos, aliados à força de vontade inquebrantável. Depois da instrução básica recebida na terra natal, viajou para Jerusalém, a fim de se formar na mais autêntica tradição bíblica judaica. Teve um mestre excepcional, o célebre Gamaliel, homem que gozava de alto prestígio pelo saber e pela integridade de vida. É difícil definir se Paulo esteve em Jerusalém no período correspondente à pregação de Cristo, pois seria difícil explicar como não o tivesse conhecido, dada a popularidade de Jesus em toda a Palestina. O crescimento rápido da Igreja de Jesus de Nazaré, o aumento do número de cristãos, fizeram com que, no coração de Saulo, ardesse o ódio mortal aos cristãos, por ele considerados traidores da pátria e religião judaica. Os Atos Apóstolos o mencionou pela primeira vez, quando da morte do diácono Estevão. Saulo guardava as vestimentas dos que apedrejavam, mas naquele momento Estevão rezava pelos seus assassinos, e esta oração comoveu o coração de Deus, fazendo com que o seu sangue fosse de redenção e de salvação para Saulo. De fato, mais ou menos 6 anos após a morte de Cristo, Saulo tinha recebido a incumbência, por parte das autoridades judaicas, de ir a Damasco, capital da Síria, prender todos os cristãos que aí encontrasse e levá-lo ao julgamento e à morte em Jerusalém. Deus, porém, o espreitava no caminho. Enquanto viajava com seus companheiros, de repente, viu uma luz vinda do céu que o envolveu em claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Perguntou ele. E este: Eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te, entra na cidade e ser-te-á dito o que deves fazer. Seus companheiros de viagem haviam sido detidos, mudos de espanto, ouviam bem a voz, mas não viam a ninguém. Saulo levantou-se do chão, embora tivesse os olhos abertos, não enxergava.
Conduziram-no pela mão e o levaram a Damasco. Vivia ali um discípulo de Cristo chamado Ananias. O Senhor o chamou em visão. Vai à rua direita à procura, na casa de Judas, um homem chamado Saulo de Tarso, porque este homem é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Ananias partiu, entrou na casa, impôs-lhe as mãos e disse: Saulo, meu irmão, quem me envia é o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, a fim de recuperares a vista e ficares repleto do Espírito Santo. Imediatamente foi batizado. E aquele que era um perseguidor transformou-se em pregador da causa de Cristo, apóstolo que tanto se identificou com Cristo a ponto de dizer: Eu vivo, mas não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim. São Paulo, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.